Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Gustavo Castro, sou treinador, sou professor e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês as diferenças entre puxadas e remadas. Será que as duas trabalham com ênfases completamente diferentes? Será que vale a pena a gente fazer um treino só de puxada, um treino só de remada? Será que as remadas elas são para adicionar densidade para as costas e as puxadas são para adicionar largura nas costas? Será que realmente a gente tem essa diferença de ênfase de musculaturas? É justamente isso que eu vou estar passando para vocês através de diversos exemplos, tanto de puxadas, inclusive de larguras nas puxadas, ou seja, na distância de qual tipo de barra a gente vai estar utilizando, remadas livres também e remadas na máquina, mostrando para vocês essa diferença. Começando pelas puxadas, pessoal. Quando a gente fala de puxada, se vocês verem o que está escrito na máquina, está escrito justamente o que? Lat pull down. Ou seja, esse lat, pessoal, é justamente de latíssimo, de lats. Ou seja, é justamente a musculatura que, entre aspas, vai estar adicionando mais largura nas costas. Latíssimo, pessoal, não é um grupo muscular tão grande, tão volumoso quanto vocês pensam. Na verdade, ele é até mais volumoso do que o próprio peitoral, por exemplo, mas ele perde em volume para os outros grupos musculares. Então, quando a gente fala de puxada, pessoal, não queiram transformar uma puxada em uma remada. A execução da puxada ela deve ser muito minuciosa e sempre na vertical. E eu vou estar mostrando isso para vocês. Como vocês podem perceber no vídeo, pessoal, o movimento de uma puxada é como? O meu cotovelo ele vai vir para frente do meu corpo e eu vou trazer na vertical. Dá para perceber a trajetória aqui do meu cotovelo? O meu cotovelo ele está apontando para frente. Não é um movimento do cotovelo apontando para trás. Não é este movimento daqui. Por isso que eu falei logo antes de eu explicar para vocês, não transformem uma puxada em uma remada. A puxada ela deve ser um movimento do cotovelo indo para frente, descendo na vertical. A barra ela vai vir na direção do peito. Por que isso é importante, pessoal? Justamente para a gente alinhar as fibras do latíssimo com a direção do movimento, que a gente já falou em outros vídeos da importância disso, sobre você alinhar a direção do movimento com a direção das fibras daquele grupo a ser trabalhado. Não só isso, o latíssimo, pessoal, é um grupo muscular que ele trabalha muito em que tipo de posição? Nesta posição daqui, onde o meu braço ele está mais na diagonal, certo? Ele está à frente e acima do meu corpo. Quando a gente faz esse movimento daqui em J, mostrando para vocês, aqui estaria a barra e eu vou estar fazendo este movimento daqui, é justamente a posição que o meu latíssimo é capaz de produzir mais força. Não só isso, é uma posição que ele é extremamente favorável para a hipertrofia muscular. Lembrando, pessoal, repetindo o que eu falei, puxadas como um todo, elas são para enfatizar o latíssimo. Por isso que eu falei, nunca faça isso daqui. Nunca faça isso daqui. Nunca faça esse movimento daqui. Porque esse movimento você vai estar tirando por completo a ênfase do latíssimo. Você vai estar, na verdade, fazendo quase que uma remada alta numa máquina de puxada. Se você quer fazer uma remada alta, faça na máquina de remada alta. Não use uma puxada para isso, porque você vai estar perdendo por completo o direcionamento que é desta máquina daqui. Eu já falei em outro vídeo, inclusive no meu treino de pull, pessoal. Quando o seu dorsal, quando o seu latíssimo, ele está mais propenso a produzir força, justamente quando ele está alongado, pessoal. Ou seja, justamente quando eu estou nessa posição. É nessa posição daqui que o meu latíssimo ele é capaz de produzir mais força. Com certeza você já fez isso e você já viu pessoas fazendo isso aqui, né? Um movimento de gangorra justamente para quê? Porque como aqui o músculo ele é muito forte e aqui ele é muito fraco, o que as pessoas usam para compensar um excesso de peso? Justamente esse balanço, essa jogada para trás. A utilização dessa gangorra vai justamente o quê? Facilitar o movimento. Por quê? Porque é justamente aqui, nesta posição, que o nosso latíssimo ele é mais fraco. E é justamente onde as pessoas roubam jogando o tronco para trás. Ou seja, se você precisa fazer esse movimento de jogada para o tronco para trás, é justamente por quê? Porque você está colocando muito mais carga do que você realmente é capaz de mover. Não tenha paixão pelo ego. Lembra, este daqui é um movimento relativamente fino.
Não queira transformar uma puxada em uma remada, pessoal. Não façam isso. Vocês vão estar desperdiçando o potencial de uma puxada para o músculo-alvo que a gente vai estar trabalhando. Tipos de pegadores, pessoal. Um pegador mais neutro, uma pegada mais aberta, igual eu estava utilizando, um pegador unilateral, uma barra maior que essa e uma pegada, ao invés de neutra, uma pegada pronada. Qual que é melhor? Bom, a gente acabou de ver, pessoal, que o que vai estar influenciando muito numa puxada é justamente o quê? A trajetória do cotovelo. Lembra sempre que quando a gente fala de latíssimo, pessoal, a gente está falando desses movimentos aqui, certo? Eu vou estar com o meu braço levemente à frente do corpo, o cotovelo levemente à frente do corpo, apontando para baixo, fazendo um movimento quase de um J. A diferença das barras vai ser justamente o quê? Tornar esse movimento muito mais anatômico, muito mais confortável. Experimentem fazer esse tipo de movimento com uma pegada mais aberta na barra e pronada. Vocês vão perceber que é muito, muito difícil de vocês manterem esse padrão de movimento que eu ensinei para vocês. Por isso que quando a gente quer enfatizar justamente o máximo de uma puxada, pensando no latíssimo, a ideia é a gente utilizar ou pegadas neutras, levemente mais fechadas, ou pegadas supinadas. Por quê? Porque a gente vai conseguir, mais uma vez, favorecer esse arco de movimento. Quando a gente pensa em enfatizar diferentes músculos do dorso, lembrando, pessoal, quando a gente fala de dorsal, o dorsal não é um músculo. Os músculos que compõem a região das costas são dezenas de músculos. Então, se a gente quer enfatizar cada um deles, a gente vai ter que entender o direcionamento das feixes, dos feixes desses músculos e entregar um padrão de movimento a favor desses feixes musculares. No caso do latíssimo, é justamente esse padrão de movimento que eu ensinei para vocês. Um movimento em J, neste padrão aqui. Por isso que trabalhar com pegadas um pouquinho, levemente mais fechadas, ou na largura do ombro, igual esta barra daqui, ou um pouco mais fechada, esse padrão de largura é muito mais favorável para a gente estar fazendo esse padrão de movimento. Então perceba que não é a barra que manda no direcionamento, não é a barra que vai estar determinando qual grupo muscular vai ser trabalhado ou não. É justamente esse arco de movimento. A barra, ela vai estar simplesmente favorecendo esse arco de movimento. A mesma coisa vale para o pegador unilateral. Quando a gente trabalha com um pegador unilateral, a gente consegue mais ainda entregar um padrão de movimento mais favorável para o latíssimo. E eu já posso dar de dica para vocês. Se vocês querem trabalhar o latíssimo, justamente esse grupo muscular que dá mais largura para as costas, trabalhar de maneira unilateral é muito interessante. Indo agora para as remadas, pessoal. Remadas livres ou remadas nas máquinas. Qual que vocês devem estar utilizando? Por quê? Vou estar começando pelas remadas livres. Quando a gente fala de remada livre, pessoal, seja com barra, seja com dumbbell, seja uma remada cavalinho, seja um serrote, todas essas remadas elas vão ter a mesma característica mecânica, o mesmo perfil de resistência. Todas essas remadas a gente vai estar trabalhando o quê? A parte superior das costas. Então o que a gente chama de upper back. Todas essas remadas, todas remadas livres, pessoal, todas com barra, remada curvada com barra, remada unilateral, serrote, remada cavalinho, todas essas a gente vai estar trabalhando sempre a parte superior das costas. A gente não tem como entregar um direcionamento mais específico para o latíssimo. Quer entregar um direcionamento mais específico para o latíssimo? Não tem nenhum tipo de variação de máquina de remada na sua academia? Use a puxada, o puxador alto, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Todas as remadas livres que a gente for estar trabalhando, a gente sempre vai estar utilizando a região superior das costas. Muito cuidado também quando vocês forem selecionar essas remadas livres. Por quê? Pela fadiga da sua lombar. Fadiga justamente desses músculos eretores e esses músculos estabilizadores. A depender do ponto que você está, de uma preparação, de um cutting, por exemplo, a depender do déficit energético, a depender do resto do treino, isso vai impactar muito. Porque quanto mais livre for um exercício, maior a demanda por estabilização. Quanto maior a demanda por mais estabilização, maior a fadiga. Quanto maior a fadiga, menor o direcionamento para aquele grupo muscular alvo que vocês vão estar trabalhando. Então muito cuidado em colocar remadas livres no final de um treino. Muito cuidado em colocar muito volume em remadas livres.
Muito cuidado em enfatizar as remadas livres num cutting mais severo. Por quê? Porque tudo isso vai contribuindo para um maior acúmulo de fadiga, tudo isso vai estar contribuindo justamente para dificultar cada vez mais a progressão de carga. É aí que entra o grande coringa das máquinas, porque as máquinas elas vão te estabilizar, portanto vocês vão precisar gastar menos energia com esses músculos estabilizadores. Vocês vão perceber também, pessoal, que todas as remadas livres elas vão ter uma peculiaridade muito interessante, que é qual? Ficar com o tronco curvado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, pessoal, que este movimento daqui, vou estar mostrando para vocês uma remada curvada. Uma remada curvada é isso aqui, tá, pessoal? Isso é uma remada curvada, onde o tronco ele vai ficar literalmente paralelo ao solo. Isso aqui não é uma remada curvada. Isso é uma remada curvada. Ficou clara a diferença? Remadas livres, todas elas vocês vão estar trabalhando com o tronco curvado, com o tronco paralelo ao solo. A gente cai naquele mesmo dilema da puxada. Se vocês precisam ficar balançando o tronco, utilizando de impulso para fazer força, é porque o peso que vocês estão movendo não é um peso de vocês. Então cuidado com esse excesso de roubos, por quê? Porque no final do treino vocês vão estar utilizando qualquer outra musculatura que não tem nada a ver com a musculatura do dorso, ou pelo menos a região que você quer dar ênfase. Então, regra básica, pessoal, serrote, remada curvada, remada cavalinho, todas essas variações de remadas livres, o tronco ele sempre vai ficar paralelo ao solo. E máquinas de remada, Gustavo? Qual é a melhor máquina? Qual escolher? Qual é boa pensando em ênfase de upper back ou de latíssimo? Dentro da Universidade Darkside você vai ter uma aula completa sobre biomecânica de dorsal, onde eu vou estar ensinando de maneira muito mais aprofundada a anatomia, toda a parte de mecânica de cada um dos músculos do dorso, qual o padrão de movimento vocês devem estar utilizando e avaliando e qual máquina tem maior predominância de uso de upper back ou de latíssimo. Dá uma olhada por lá que eu sei que você não vai se arrepender. Você já acabou de falar de remadas livres e o padrão das máquinas. Vocês vão perceber, pessoal, que a grande maioria das remadas livres, principalmente a remada curvada e a remada cavalinho, a gente vai ter sempre um padrão de movimento como? Desse jeito, né? Quase que muito horizontal, muito aqui, muito aqui. A remada serrote, por mais que a gente consiga fazer um leve movimento, pessoal, leve movimento de pêndulo, ela ainda assim vai ter uma predominância muito maior de upper back, tá? Assim como a remada cavalinho e a remada curvada, a parte superior das costas. Mas vocês vão perceber que as três têm um padrão bem semelhante de uma trajetória neste eixo daqui, neste plano daqui, melhor dizendo. A grande maioria das máquinas, ela já muda isso. Elas vão ter um padrão de movimento mais único, a depender da máquina, mas dificilmente elas vão manter esse mesmo padrão aqui. Algumas delas vão fazer um J maior, um J menor, uma curva maior e uma curva menor. E o que isso vai mudar, Gustavo? Isso vai mudar, mais uma vez, a ênfase de qual grupo muscular que a gente vai estar trabalhando. E vocês vão perceber também que cada máquina, pessoal, ela vai ter um perfil de resistência diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que algumas máquinas elas vão deixar mais difícil aqui e outras máquinas vão deixar mais difícil aqui. E o que isso muda? Isso muda tudo. Isso vai mudar principalmente o padrão de acúmulo de fadiga. Por exemplo, esta máquina daqui, que é uma máquina que eu escolhi porque ela está ficando cada vez mais popular dentro das academias, a gente tem primeiro um pegador que a gente consegue fazer pegada pronada, um pegador neutro e um pegador supinado. Sugiro fortemente que vocês não usem o supinado, tá? É péssimo pensando em ergonomia. Se vocês forem estar utilizando, vocês vão estar utilizando o pegador pronado, que é esse superior daqui, ou o pegador neutro. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de uma pegada mais aberta, uma pegada mais pronada, a gente vai ter o quê? Um padrão de movimento muito similar ao quê? As remadas curvadas, remadas livres, mais horizontal, certo? Já quando a gente faz uma pegada neutra, a gente vai ter aquele movimento mais em J, muito similar ao que eu falei para vocês, pensando em latíssimo. Então sim, a depender de como a gente muda essa abertura, uma pegada mais pronada, uma pegada mais neutra, a gente vai influenciar sim em cada grupo muscular que vai ser recrutado.
mas isso não vai ser determinante somente para esse recrutamento. O arco do movimento vai importar muito também para esse recrutamento muscular. Vocês com certeza já viram dois tipos de variação, até mais, desse tipo de remada. A gente tem a variação padrão, certo? Que a gente ficaria com o peito estufado aqui na máquina, fazendo este movimento, mais uma vez, muito mais de J. E a gente tem a variação que a gente coloca, que muitas pessoas estão fazendo, que é vir para trás, se apoiar, colocar a mão aqui e fazer esse movimento daqui. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que pra gente entender qual que é melhor, qual que é pior, ou qual que a gente vai estar utilizando, a depender da ocasião, a gente precisa entender a mecânica dessa máquina. Para a gente analisar essa máquina daqui, pessoal, e vocês conseguem estar colocando isso para qualquer outro tipo de máquina, vocês vão ter que analisar sempre o padrão de resistência dessa máquina. No caso desta máquina daqui, o que acontece? Ela é muito fácil aqui, pela distância entre as anilhas e o ponto fixo da máquina, ou seja, o torque na posição inicial, nesta posição daqui, é muito baixo. Conforme a gente vai fazendo o movimento e trazendo, esse torque vai aumentando, ficando muito maior, portanto, tornando o exercício cada vez mais difícil. Até que chega um ponto onde, conforme a gente vai trazendo, passando, a gente perde a resistência daqui justamente por quê? Porque o anilheiro, ele vai ficando quase que em cima do ponto fixo. Ou seja, no começo é muito fácil, conforme a gente vai fazendo aqui, trazendo para cá, vai ficando um pouquinho mais difícil até que a resistência ela zera. Por causa que o eixo, as anilhas, elas vão ficando em cima do ponto fixo da máquina, e com isso a gente vai reduzindo o braço de alavanca, reduzindo, e o torque vai ficando cada vez mínimo. Ou seja, na primeira variação, pessoal, na variação que a gente faz convencional, colocando o peito na máquina, esta posição daqui, ela é muito fácil. Aqui vai ficando cada vez mais difícil. Vocês percebem isso aonde? Quando vocês colocam muito peso, o que tem de acontecer isso aqui, certo? Dificilmente a pessoa vai conseguir completar o movimento. Por quê? Porque aqui o grande dorsal está muito fraco e aqui a resistência da máquina é muito alta. Agora, quando a gente vai para a segunda variação, pessoal, quando a gente já começa daqui, lembra que eu falei que aqui é o ponto onde o seu grande dorsal, o seu latíssimo, ele é capaz de produzir mais força, certo? Ele não é só capaz de produzir mais força, mas se a gente olhar o padrão da máquina, é exatamente como se eu tivesse aqui, ó. Percebeu que eu nem mudei meu braço, né? Ele está exatamente o mesmo. Ou seja, na posição com o peito na máquina, que seria mais difícil, se eu faço desse jeito, fica mais fácil. Por quê? Porque o meu dorsal ele está alongado. Ou seja, na posição que ficaria mais difícil, é onde eu sou capaz de produzir mais força nessa variação daqui. Até que, ao chegar aqui, a resistência é nula, certo? Justamente pela sobreposição do anilheiro em cima do eixo. Então aqui eu não vou ter quase nada de aplicação de força. Porém aqui, essa parte do movimento, onde o seu dorsal ele é muito forte, justamente porque ele está alongado, é onde eu vou ter mais peso. Então vocês perceberam que as duas variações elas são exatamente inversas. Na variação convencional, onde o meu dorsal ele é capaz de produzir mais força, é onde eu tenho menos peso. Onde ele é mais fraco, é onde fica mais pesado. Já na variação de pé, aonde o meu dorsal ele é capaz de produzir mais força, é onde fica mais pesado. E onde ele é capaz de produzir menos força, é onde não tem quase nada de resistência. Porque a máquina tira isso. Então vocês percebem que não é um fato de ser melhor ou pior. São variações que vocês podem estar utilizando a depender de onde vocês vão estar alocando este exercício no treino. Mais uma vez, vai depender do grau de progressão, de fadiga, e é por isso que, mais uma vez, eu incentivo a vocês a verem a aula de biomecânica dos músculos do dorso da Universidade Darkside. Por quê? Porque essa aula lá tem mais de 90 minutos. Eu me aprofundo de uma maneira muito mais detalhada nesses grupos musculares, no padrão de movimento, ensinando vocês a colocar cada uma das máquinas mais populares dentro de uma academia ao longo de um treino, no começo ou no final, em quais situações manejar isso. Então, mais uma vez, fica o convite, eu espero te ver lá dentro para eu poder te explicar de uma maneira mais detalhada essas nuances entre máquinas. Por quê? Porque treinar dorsal, treinar os músculos do dorso é extremamente difícil, pessoal.
não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Bom, espero que finalmente eu tenha quebrado o mito na cabeça de vocês sobre remadas serem necessariamente para colocar densidade, colocar espessura nas costas, e puxadas serem especificamente para largura das costas. Vocês perceberam que principalmente nas remadas, pessoal, a gente consegue trabalhar com dezenas de ênfases. Portanto, não se apeguem nessa crença comum de que remadas é para colocar mais densidade e puxadas são para colocar mais largura. Se vocês tiverem conhecimento para manejar as diferentes variações, principalmente de remadas, vocês conseguem montar diversos treinos com ênfase nos músculos do dorso com extrema facilidade. Ficando qualquer dúvida, deixa aqui no campo de comentários, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo vídeo.